E aí, aluno da mediação, o professor Lorismar estava trabalhando com vocês a aula, que nós vamos fazer a revisão agora, para nós entendermos como é que a Amazônia ela é ocupada, como é que se dá esse processo de ocupação da Amazônia. A Amazônia. Imagine vocês no período colonial, na colônia ali, que o pessoal estava interessado no Nordeste. O que tinha a Amazônia? Essa ileia aqui. Vamos lá na tela para a gente fazer a revisão? Na tela para vocês, porque nós estamos na aula 2.2 para falar sobre a ocupação da Amazônia, esse espaço natural. A Amazônia, nós vimos aqui que a Amazônia internacional é um termo que se utiliza para fazer referência à região norte da América do Sul, que envolve não só o Brasil, tá? Vai envolver outros países. A Amazônia, o bioma amazônico é diferente da Amazônia legal, uma coisa que nós vimos aqui, ó. Porque o maior bioma do Brasil é o bioma amazônico. A hidrografia, a maior hidrografia do mundo, a maior reserva de madeira tropical do mundo. Então, tudo isso daqui está dentro da Amazônia. A Amazônia ela já foi chamada de ileia. O que vai ser essa ileia? A ileia amazônica é uma floresta latifoliada, úmida, ou seja, com folhas grandes, com folhas, uma região bem úmida, bem molhada aqui. Cobre a maior parte da bacia amazônica da América do Sul. Esta bacia abrange 7 milhões de quilômetros quadrados, a ileia amazônica. Poucos lugares do mundo são tão importantes para a sobrevivência da humanidade quanto a Amazônia. Aqui 1/3 das espécies do mundo vivem, crescem e morrem na Amazônia. É o lar também de 180 etnias de povos indígenas e de cerca de 40 milhões de famílias urbanas e rurais que moram aqui nessa região. Então, por isso que nós temos que trabalhar a questão da Amazônia. Uma Amazônia sustentável é necessário. E como nós estamos falando sobre a ocupação da Amazônia, o primeiro olhar para a Amazônia foi em busca das drogas do sertão. As drogas do sertão, o guaraná, o cupuaçu, a castanha do Pará, o urucum, que é o coloral, e outras especiarias, outros temperos, o cravo que tínhamos aqui, não é o da Índia, tá? O cravo nosso. As drogas do sertão, então, eram produtos extraídos da própria floresta amazônica e que foram comercializados pelos portugueses durante o século XVII. Então, os portugueses colonizaram o Brasil no século XVI, exploração da cana-de-açúcar. O século XVII, nós vamos ter aí as drogas do sertão, e no século XVIII nós vamos ter a exploração do ouro na Amazônia. O declínio desse comércio aconteceu no século XVIII, tempo em que as primeiras minas de ouro foram descobertas na região de Minas Gerais. Exemplo dessas drogas do sertão, nós temos castanha do Pará, guaraná, salsa, urucum e outros produtos aí. E a navegação? A navegação, aqui nós temos a navegação pelos rios, principalmente durante o século XIX. Durante o século XIX, nós temos aí o primeiro vapor, o Guajará, chegando ali no Crato, perto de Humaitá. Durante o século XIX, a navegação pelo trecho encachoeirado do Rio Madeira foi realizada por bolivianos. Era a Bolívia que dominava essa região. Os produtos da região do Beni e do Madeira eram transportados em canoas até o porto de Taquatiara. O porto de Taquatiara, gente, fica no Amazonas, porto de Serpa, lá em Taquatiara. O governo do Brasil decretou o monopólio da navegação em 1852, metade do século XIX. Aí, quando Mauá pegou por 30 anos aí a concessão para essa navegação. Então, é assim que se dá esse processo. Vem cá comigo. É assim que se dá esse processo de colonização e exploração da Amazônia. Mas faça atividade, que eu já volto com vocês. Eu estava ali tomando um café e discutindo lá com o professor Lorismar. Professor Lorismar, como é que as pessoas de fora olham para a Amazônia? Hoje, nós estamos no século XXI. Como é que as pessoas de fora olham para a Amazônia? Qual é o mito que elas têm da Amazônia? Você está lá fora, você vai viajar, passa viajando fora daqui, aí você diz, ei, eu moro na Amazônia.
Como é que as pessoas veem? Já olhe na tua mala se não tem uma sucuri, se não tem um jacaré, não é isso? Tá? Já te olhei, ei, qual é a tua tribo lá? Tá? A Amazônia, ela é muito rica das nossas etnias. Só que a Amazônia, ela é uma coisa tão plural, porque nós temos as nossas etnias, nós temos nossas comunidades quilombolas, nós temos nossas comunidades ribeirinhas, nós temos a nossa comunidade do campo e nós temos nossa comunidade da cidade. Então, a Amazônia ela não é uma coisa hegemônica, ela é uma coisa plural. E dentro dessa pluralidade, nós temos uma floresta que nos cerca. Floresta essa importantíssima que eu chamo vocês para assistirem Rios Voadores, que aí vai como material complementar para vocês. Rios Voadores falam isso. Qual é a maior importância da Amazônia? A maior importância da Amazônia é justamente para controlar o clima. O clima. Se não fosse a Amazônia, a chuva não seria atraída para cá. E poderia haver uma... O Brasil em si poderia virar um deserto, um grande deserto. Porque as chuvas que são atraídas pelos rios voadores, elas despejam na Amazônia, elas vão evaporando e passam até a Cordilheira dos Andes, elas dão a volta na Cordilheira dos Andes e chegam até a região sul e sudeste do Brasil. Chega ali até o Paraguai, Uruguai, aquela região. Então, para chover lá no Rio Grande do Sul, depende da Amazônia. Então, a Amazônia ela faz esse papel. É isso que nós temos que observar. E aí, no século XVII, quando nós estamos em processo de colonização, começou as entradas e bandeiras no Brasil, que os bandeirantes começaram a querer explorar os sertões. Nós tivemos lá a União Ibérica, Portugal e Espanha se tornando um só reino. Como é que eles viam a Amazônia? Para que ir para a Amazônia? Ponto número 1, para ocupar mais terras. Atrás de ouro, atrás de pedras preciosas, mas aí eles descobriram as drogas do sertão. As drogas do sertão, elas vêm para o comércio europeu substituir as especiarias que eram trazidas lá das Índias, as drogas do sertão. Então, essa é a relação com a Amazônia. Olha aí a primeira atividade, o que ela fala para vocês. A Amazônia é quase mítica, um verde e vasto mundo de águas e florestas, onde as copas das árvores imensas escondem o úmido nascimento, reprodução e morte de um terço, vamos lá, tá? Aqui, ó, vamos supor aqui, ó, um terço aqui, 3/3, né? Então, um terço disso daqui vive na floresta amazônica, de todo mundo, das espécies que vivem na Terra. Quando falamos em Amazônia, é incorreto afirmar, isso aqui que vem como pegadinha. Vários concursos públicos, que nós estamos preparando para concurso público, para concursos, para vestibular, para o Enem. Então, alguns concursos eles pedem isso aqui, é incorreto afirmar. A Amazônia é o maior bioma do Brasil? Está correto? É o maior bioma do Brasil? A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo? Isso está correto ou não? A floresta é a maior reserva de madeira tropical do mundo? Isso está correto ou não? A Ileia amazônica é uma floresta latifoliada, úmida, que cobre a maior parte da bacia amazônica da América do Sul? Isso está correto ou não? Poucos lugares do mundo são tão importantes para a destruição da humanidade quanto a Amazônia? Será que é isso aí? E aí? Lembrando, essas questões elas têm uma pegadinha. Às vezes você lê a primeira questão, essa está certa, eu vou marcar certo. Só que a questão está pedindo incorreta. Eu coloco isso aí porque concursos públicos são tratados assim, para você ficar ligado. O último, até o concurso da SES, do governo, tinha muitas essas questões, marque a questão incorreta. Então, fiquem ligados aí, porque vocês futuramente vão ter que fazer concurso também. Então, voltem na tela para vocês, que a resposta correta dessa aí, digo, a resposta é incorreta, né? Incorreta dessa aí é justamente a letra E. Poucos lugares do mundo são tão importantes para destruição, não, é preservação da humanidade quanto a Amazônia. Vamos para a segunda. Aí a segunda ela já faz uma afirmação lá da primeira. Ó. Poucos lugares do mundo são tão importantes para a sobrevivência da humanidade quanto a Amazônia. A floresta, símbolo da força da natureza, tem um papel fundamental na estabilidade do clima e da chuva.
Nela vivem 40 mil espécies de plantas, 400 espécies de mamíferos e 1.300 espécies de pássaros e 3 mil espécies de peixes. Ela é também a região que concentra 1/5 da água doce do mundo, com seus rios inigualáveis, que serve de estrada para os moradores. Quando falamos de etnia que vivem na Amazônia, podemos afirmar. As etnias que vivem na Amazônia, agora nós podemos afirmar. A Amazônia é um lugar de 180 etnias de povos indígenas, cerca de 14 milhões de famílias urbanas e rurais. A Amazônia brasileira encontra-se, porém, protegida e a etnia fazem essa segurança? Será que as etnias que vivem aqui conseguem fazer essa segurança? Ou muitas dessas famílias urbanas e rurais ajudam a destruir a Amazônia? Cerca de 20% das etnias que ocupam a floresta já desapareceram em processo de migração inversa para a Europa. Será que essas etnias foram de volta para a Europa? Ou uma boa medida, por causa da expansão das etnias, seria investir no agronegócio, na extração de madeira e na infraestrutura urbana? Seria isso? Ou as etnias tradicionais que moram historicamente na Amazônia só sobreviveriam para só serviam para a sua destruição? Era isso? Não, meus queridos alunos. A Amazônia, hoje nós temos aqui em torno de 180 etnias vivendo na Amazônia. Aqui. Imagine quantas línguas diferentes se falam. A gente diz que o Brasil fala português, mas não. O Brasil não fala só português. Cada etnia tem sua língua, sua forma de falar, seu tronco linguístico. Coisas que precisa até aprofundar nesse estudo para você entender melhor. Os macurapes não falam o que os tuparis, a mesma língua dos tuparis, vamos dizer assim, os caxararis, cada um. Lembra da aula número 1 que o professor Lodismar trabalhou com vocês? Cada um fala uma língua diferente. Então a resposta daí é a letra na tela para vocês. É justamente a letra A. A Amazônia é o lar de 180 etnias de povos indígenas e de cerca de 40 milhões de famílias urbanas e rurais. A terceira da Unesp. Leia o texto abaixo e responda a questão. Mais de 12% da área original dessa vegetação já foram destruídos devido a políticas governamentais inadequadas. Modelos inapropriados de ocupação do solo e a pressão econômica que levou à ocupação desorganizada e o uso não sustentável dos recursos naturais. As queimadas e o desmatamento tornaram-se constantes. Até o ano de 2000, mais de 415 mil quilômetros quadrados tinham sido desmatados. Um total de área queimada foi de 2,5 vezes maior. Em algumas localidades, como Porto Velho, os aeroportos chegaram a ser fechados, algumas vezes por causa da fumaça queimada. Olha os caras lá de São Paulo preocupados com o que está acontecendo aqui em Porto Velho. Com base nas informações apresentadas, pode-se dizer que a devastação que ocorre no domínio vegetal, cujas características de ocupação são destacadas no texto, deve-se sobretudo a letra A, intensa exploração madeireira que se implantou em seus domínios, extraída por incentivos fiscais que foram ofertados às empresas que se instalaram no meio norte. Houve esses incentivos fiscais dessas madeireiras. Ou ocorrência de queimadas naturais durante o longo período de seca que ocorre em domínio do centro-oeste. Queimadas naturais, será que o problema são as queimadas naturais ou as que são feitas pelo homem? Modelo inapropriado de ocupação econômica que foi implementado nos últimos décadas da Amazônia, será que foi inapropriado o modelo de ocupação econômica da Amazônia? Ou excessiva ocupação de espécies xerófilas em seus domínios, ou seja, espécie, vocês pesquisaram isso, eu tenho certeza, espécie como se fossem cactos aí, xerófila, que sobrevive mais ali tem pouca necessidade de pouca água, que são utilizadas em larga escala como matéria-prima da indústria farmacêutica, ou a ausência nessa paisagem vegetal de espécies hidrófilas, ou as hidrófilas, xerófilas são de água,
são as mais úmidas, que favorecem a ocorrência de queimadas em seus domínios. E aí, qual a resposta correta dessa aí? E aí nós vamos perceber que a resposta correta dessa aí é justamente a letra C, que foi a Amazônia, ela passa por um modelo inapropriado de ocupação econômica. Foi inapropriado. Não se teve nada para corrigir ainda esse modelo inapropriado de ocupação. E a última aí, a quarta, ela fala o seguinte: os produtos da região do Beni e do Madeira eram transportados em canoas para o porto de Serpa, Itacoatiara. Dali voltavam com produtos industrializados, vergalhões, ferramentas, armas e munições, bebidas e atrativos. Durante todo o século XIX, a navegação pelos trechos de cachoeirada do Rio Madeira foi realizada por quem? Ingleses, bolivianos, franceses, holandeses ou espanhóis? Essa daí tem uma coisa interessante para nós observarmos. O que tem de observação nessa questão? Século XIX. Século XIX. Quem era que navegava no século XIX aqui pelo Rio Madeira? Sabe por que eu chamo a atenção para vocês? Porque se eu estivesse falando do século XVIII, lá quando foi construído o Forte Preta-Beira, lá no século XVIII, que vai ser assunto para a nossa aula de número 4, ou de quando foi assinado o Tratado de Madrid, que vai ser assunto para a nossa próxima aula, se eu estivesse falando disso aí, eu iria estar falando de uma fronteira que existia Portugal, que era o Brasil, e a Espanha. Só que eu estou falando do século XIX. No século XIX, a Bolívia já tinha conseguido a sua emancipação, a sua independência. Assim mesmo como o Brasil conseguiu sua independência no século XIX. Não foi isso? Brasil, 1822, não consegue a sua independência? A Bolívia ela já tinha conseguido, lá no início do século XIX, o seu processo de independência. É por isso que isso aí pode haver uma pegadinha. Você pode confundir a Bolívia com a Espanha. Mas não confunda. Século XVIII era Espanha, do outro lado do rio. Século XIX é a Bolívia que fica ali do outro lado de Guajará-Mirim, do outro lado de Pimenteiras, do outro lado de Costa Marques. É a Bolívia que fica ali. Então, a resposta correta daí é a letra na tela para vocês. É justamente a letra B, os bolivianos, porque trata sobre o século XIX. A navegação era dada pelos bolivianos. Eles desciam, gente, eles vinham do Rio Beni, eles vinham do Rio Mamoré, aqui do Guaporé também. Mas esses rios, eles vão formar o Rio Madeira. Opa, esse aqui forma aqui e forma o Rio Madeira. Formando o Rio Madeira, Rio Madeira. O Rio Madeira, ele vai até o Rio Amazonas. E o Rio Amazonas vai até o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico. Então, era esse o objetivo da Bolívia. Pegar o Rio Madeira, ir até o Rio Amazonas e descer para o Oceano Atlântico. E essa foi mais uma aula de História de Rondônia. Eu espero que vocês gostem, aluno. Venham nessa viagem comigo com o professor Lorismar, porque nós temos muito assunto para trabalhar com vocês. Nós temos muitas histórias e vocês precisam conhecer profundamente esse nosso estado. Olha aqui, ó, eu estou lá nas praias do Guaporé. Olha as tartarugas, os quelônios da Amazônia aí do Guaporé. Então venham conosco nessa viagem e até a próxima aula.